agrada ao nosso íntimo. E o que é? Levando para o mundo de hoje, o que é? É a prostituição, é os vícios é bebida, drogas, enfim, tudo o que é do mundo. Mas eu não estou aqui para condenar, mas porque a palavra do Senhor vem para o quê? O Senhor vem para os perdidos, para que venha haver salvação. Mas aí me chama a atenção que mesmo esse homem sendo reto e íntegro ao Senhor, quer dizer, ele andava nos caminhos do Senhor. Veja o que aconteceu com ele e o que me chama a atenção, que não é diferente dos dias de hoje, só que nos dias de hoje não observamos, mas se nós estivermos atentos à palavra do Senhor, nós vamos entender, porque o Espírito Santo que vem ao encontro de cada um e faz a mudança. Eu não consigo fazer a mudança em ninguém, mas o Senhor faz a mudança. Glória a Deus. Então eu vou continuar lendo, versículo 2, que diz assim: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se lembrava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. O que a palavra do Senhor vem nos dizer aqui? Que ele é um homem próspero e ele tinha uma preocupação. Ele era temente ao Senhor e ele se colocava aos pés do Senhor. No entanto, ele se preocupava até de seus filhos pecarem e ele oferecia holocaustos ao Senhor. Naquele tempo era diferente de hoje, que basta nós orarmos ao Senhor e pedirmos perdão pelos nossos pecados ou fazermos nossos pedidos ao Senhor. Aquilo que nós não pode, o Senhor faz para conosco. O que é impossível para mim é possível para Deus. Mas aí o que me chama a atenção, que ele sendo rico, próspero e sendo um homem de Deus, e oferecia ainda holocaustos a Deus, porque ele se preocupava de alguém da sua família pecar. Ainda tem algo ainda que nos chama a atenção ainda aqui na palavra, que diz assim no versículo 6: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também entre eles Satanás. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. O que a palavra vem nos dizer? De repente os irmãos podem pensar assim: nosso irmão está num culto e vem falar logo de Satanás, que é um ser mau. Mas por que eu entrei nessa palavra aqui? O que o Senhor quer dizer com isso aqui? Que hoje não é diferente. Hoje em dia não é diferente. O mundo espiritual nós não vemos, mas acontece. Ele foi até a presença de Deus, Satanás, pedir contra a vida de Jó. E nos dias de hoje não é diferente. Ele é espírito e ele vai pedir a Deus para tocar em qualquer um de nós. Meu Deus. Nós não vemos, porque o mundo espiritual não nos permite, a não ser quando nós estamos buscando a Deus em espírito e em verdade, em sinceridade, que o Senhor vai nos mostrando algo conforme Ele quer, não conforme nós queremos, mas conforme Ele quer. E o que chama a atenção, eu não venho com uma palavra assim para deixar amedrontar a igreja, amedrontar os irmãos que estão aqui ou os irmãos da live.
Mas eu vejo uma palavra assim que nós temos que vigiar e ficar atento. Porque Jó, sendo um homem de Deus, um homem íntegro, Satanás saiu, respondeu que fica aqui, ó, nessa terra, passeando nessa terra e observando. E ele quer justamente aqueles que são tementes a Deus. Porque os que estão perdidos já são dele. Aí ele quer aqueles que são tementes ao Senhor para poder fazer o quê? Que se desvie. E se desviando, o que acontece? Não vai adquirir a salvação. E o Senhor oferece a melhor coisa para nós, a coisa mais linda, que é a coroa da vida eterna. E tem algo melhor do que isso? Muitos acham assim, ó, que tem muitas coisas boas aqui nesse mundo, realmente tem, mas não tem nada melhor do que a salvação. É verdade. É Deus. Hoje você pode ter aqui nesse mundo aqui todas as riquezas, mas mesmo tendo todas as riquezas, vai chegar um momento que nessa terra aqui pereceremos, ou seja, vamos morrer e tudo fica para trás. Vemos aí muitos empresários ricos que o que acontece? Usufrui de tudo nessa terra, mas a sua riqueza não compra a vida, não compra o reino dos céus. O Senhor diz que quer tenha feito coisas boas ou coisas ruins, vamos passar pela morte e vamos passar pelo julgamento. Só que há uma diferença, que alguns vai passar pelo julgamento para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E nós queremos o quê? Fazer parte da vida eterna, sermos salvos para a vida eterna. Grande Deus, Eu quero acrescentar que a palavra de Deus vem nos dizer assim, ó, que não estamos aqui para condenar ninguém, mas para salvar. Jesus veio para salvar. Ele morreu de braços abertos na cruz do Calvário por amor de nós. Ele não está mais pregado naquela cruz, crucificado, mas está assim, ó, para mim e você. Braços abertos. Vem, filho, para mim, que eu vou te dar o melhor, tanto nesta vida como na vida eterna. Só que o Senhor, a palavra dele é verdadeira. Ele diz assim: neste mundo tereis aflições. Mas olha o exemplo que ele nos dá. Eu venci o mundo. Quem venceu o mundo? Jesus. Ele morreu e ressuscitou. Ressuscitou e está ressuscitado. Está nos céus e ainda nos deixou o Espírito Santo para ser o quê? O nosso consolador aqui na terra. E o Espírito Santo é que faz a mudança no homem. Eu quero dizer que no passado também eu já andei aqui fazendo coisas erradas neste mundo, nas concupiscências da carne, mas o Senhor me libertou. E eu agradeço o Senhor. O porquê? Porque o amor do Senhor é tão grande que eu ainda teimava de querer ficar no mundo. Achava que a minha vidinha no mundo estava bom e o Senhor dizia. O Senhor já me avisava antes. Por isso que eu falo que o Senhor, Ele sabe das coisas, até mesmo que aconteça. O Senhor disse: eu quero você trabalhando para mim, eu quero você na obra. E eu não queria, mas mesmo o Senhor faz uns algo assim na vida que acontece, que no meu caso eu ainda esperei acontecer e vim aos pés do Senhor pela dor. Por que eu falo assim que vim pela dor? Porque eu precisei passar por um processo. Eu não vou me demorar no testemunho, mas precisei passar por um processo que eu acabei sentando numa cadeira de rodas. Hoje você me vê assim de pé e poucas pessoas sabem disso. Tive que sentar. Aí eu te pergunto: alguém senta numa cadeira de rodas se não estiver doente? Por curiosidade, para brincar? Não, sentei porque fiquei dependente, necessitado. Me colocavam num carro, levavam para o hospital. E o que constou nos exames? Uma hérnia de disco grave, e eu passava com um especialista de coluna que ele me explicava assim, ele desenhava numa folha de sulfite e falava: você pode passar por cirurgia e pode ficar até pior. Aí eu te respondo: ficar pior do que você já está numa cadeira de roda, então quer dizer, é para sempre. Aí eu me coloquei e falei: não, eu sei o processo que eu estou passando isso por desobediência, que preferi ficar no mundo, fazendo as concupiscências do mundo, do que na presença de Deus. Eu rapidamente falei: eu vou voltar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E quando eu voltei aos pés do Senhor Jesus Cristo, eu falei: vou ir para a igreja, vou ser obediente. E eu fiz um propósito com o Senhor: eu vou trabalhar, Senhor, na sua obra. Antes eu fui desobediente, mas agora eu quero ser obediente. E vou testemunhar que o Senhor cura, liberta e transforma. E como que você vai dar um testemunho desse você estando numa situação dessa? É fé, Jesus. Numa cadeira de rodas.
E eu tenho os exames, se alguma pessoa contestar, eu tenho os exames estão guardados numa pasta lá, que eu tenho na minha casa. Mas eu não preciso disso porque o Senhor, eu sei quem que me curou e me libertou. Aleluia, Jesus. E eu precisei de uma coisa muito simples, somente uma atitude de coragem. E essa atitude de coragem foi o quê? Ter fé. E a fé, eu dizia assim, eu vou dar o testemunho, e eu sei que eu dando o testemunho, eu vou ficar curado. E pedi uma oportunidade na igreja. Eu não fazia nem parte ainda da igreja bíblica Casa do Oleiro. Aí eu fui numa Assembleia de Deus e falei, vou dar o testemunho. E pedi, o pastor, eu quero uma oportunidade. O pastor ainda não me conhecia. Eu continuei indo para a igreja, mesmo com as dificuldades, continuei indo para a igreja. Passou 15 dias, num domingo ele falou, hoje você vai ter sua oportunidade, irmão. Eu esperei, durante o culto, quando ele me deu a oportunidade, o altar já tinha uma altura assim, tinha uns degrauzinhos assim para subir, e eu não precisei mais nem subir pelos degrauzinhos. Acho que quando ele me deu a oportunidade, eu já levantei da cadeira com a posse da vitória na mão, e aquela certeza, eu já subi, eu não conseguia, devido a ter passado esse processo de sentar na cadeira de roda, eu não conseguia suspender a perna alto. Já subi no altar assim, passando pela parte mais alta, e cheguei no altar assim, conhecia poucas pessoas daquela igreja, mas eu falei, eu tenho um testemunho a falar. E qual que é esse testemunho? Jesus cura, salva e liberta. Aleluia. Falei uma passagem bíblica e falei, o Senhor me curou. E naquele mesmo momento ali no altar eu já senti que fez isso aqui. Eu já saí dali diferente. Deus. E o próprio médico tinha dito assim para mim. O próprio médico tinha dito assim para mim. Que serviço, trabalho pesado, eu podia esquecer que não ia trabalhar era mais nunca no pesado. Ah, pode procurar aí um serviço de segurança, de assim, você não vai fazer nada, só estar lá no local assim, mas serviço pesado. Por que eu falo serviço pesado? Porque eu trabalho com obra, e obra, você queira ou não queira, você faz algo pesado ali, você põe piso, você pega cimento, você pega... Então, eu trabalho, e o médico tinha dito, esquece isso aí, esquece, você não vai trabalhar mais. Deus poderoso. Mas o Senhor, o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus falou, não, meu tempo com você não acabou. E o Senhor me libertou, me curou, e eu tomei posse e saí dali já da igreja modificado, e nunca mais eu precisei passar. Tinham providenciado para mim até fisioterapeuta para vir fazer fisioterapia em mim em casa, eu não precisei de mais nada disso. Eu falei, hoje onde eu andar eu tenho que pregar a palavra de Deus e falar que o Senhor faz coisas impossíveis. E qual que é que temos que fazer? Somente crer. Se você não crer, você não verá na glória de Deus. Mas se você crer, você vai ver coisas extraordinárias. E não sou eu que faço, mas quem faz? O Senhor. Eu apenas sou um servo, mas o Senhor faz milagres. Aleluia, Jesus. E o Senhor fazendo milagres, Ele faz na minha vida e pode fazer na de vocês também. Eu acredito. É só vocês crer e tomar posse da bênção. Então, com essa palavra, que eu não quero fugir da palavra, quero continuar aqui, que nós temos que estar em vigilância, porque o intuito do inimigo é isso aqui, é levar nós para uma escravidão. Por isso que o inimigo, Satanás, ele foi até a presença de Deus e pediu contra a vida de Jó, já para acusar ele e fazer o mal a ele. Mas eu vou chegar ainda na palavra. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em debalde? Ou seja, em verdade? Porventura, versículo 10, porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não
blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que a palavra vem nos dizer aqui? O Senhor permitiu que tocasse na vida de Jó. Por quê? Porque o Senhor conhece a mim, conhece a ele, conhece a vocês, até antes das coisas acontecerem. E o Senhor sabia que mesmo Jó, passando pelo processo que fosse, não negaria o Senhor. Como se diz aquele louvor, é adorar, mesmo que seja no dia do luto, mas é adorar. Eu quero lhe dizer, hoje, a tendência do mundo qual que é? Muitos vêm aos pés do Senhor Jesus Cristo, muitos vêm para a igreja, mas nos momentos da dificuldade, o que acha mais fácil? Abandonar, virar as costas do Senhor. E a palavra do Senhor vem nos dizer que temos que ser o contrário. Mesmo na luta, na dificuldade, é nesses momentos que temos que se agarrar no Senhor e ser fiel. E adorar Ele. Não pelo que Ele dá a nós, mas adorar Ele pelo que Ele é. Aleluia! Temos que levar ao Senhor Deus, a melhor adoração. E você veja como que o inimigo atenta, busca uma ocasião ou uma situação contra a nossa vida. E qual que é a situação? Como Jó era um homem rico, a palavra aqui vem nos dizer que ele tinha muitos bens, por isso que fala de muitos gados, bois, camelos, enfim, provavelmente devia ser uma fazenda imensa, e tinha muitos servos, ou seja, empregados para servir a ele. O que acontece? O inimigo usou essa palavra, que ele era fiel a Deus. Por quê? Porque tinha tudo do melhor e tudo a seu favor. Aí o Senhor Deus permitiu que tocasse em Jó, mas já conhecendo que mesmo assim, mesmo ele passando pela dor, pela dificuldade, não negaria ao Senhor e permaneceria ali, fiel. E é o que temos que ser, fiel ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Eu li aqui até o versículo 12, e do versículo 13 aqui até o 19, a Bíblia vai dizer que começou a acontecer essas coisas. O inimigo começou a destruir, matou filhos e filhas de Jó, só sobrava um para contar a ele o que tinha acontecido. Vinha um servo lá e dizia: nós estávamos no campo, veio tal situação e morreu isso, acabou com isso, acabou com aquilo. E só sobrou eu para contar as fatalidades do que aconteceu. Mas aí o que me chama a atenção, que eu quero pular agora para o versículo 20, que mesmo acontecendo tudo de ruim, toda a situação ao contrário, mesmo assim, Jó nos dá um exemplo que temos que ter esse verdadeiro amor por Deus, essa verdadeira adoração, que no versículo 20 vem dizer assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Aleluia. Mesmo com todo o sofrimento, com tudo que aconteceu de ruim, ele adorou o Senhor. E disse, no versículo 21, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Então, que palavra extraordinária que me chama a atenção. Me chama a atenção que muitos até mesmo muitos evangélicos, está as coisas tudo bem, aí ele não falta nos cultos, ele fala de Deus, ele diz que tem fé, mas aí acontece uma situação assim, adversa, que aí
ou vem uma doença, ou um parente, ou um filho adoeceu, ou passou por algo difícil, aí em vez de ele estar, se colocar aos pés do Senhor, buscar mais uma resposta de Deus, buscar um milagre em Deus, são os primeiros, às vezes, a dar as costas. E por que eu entrei nessa palavra aqui? Não para falar de Satanás, falar do inimigo. A única coisa que eu entrei no assunto é que a Bíblia relata que ele vem para nos atingir. E ele vem com doenças, com misérias, com portas fechadas, com tudo que é de ruim. E às vezes Deus permite nós passar por certas situações para ver até onde nossa fé vai. E é nesses momentos que temos que provar se somos verdadeiros adoradores ou se somos mais um que nos momentos difíceis dá as costas. E eu citei agora há pouco até um testemunho meu de quando eu passei por essa situação de ficar numa cadeira de rodas. Eu quero te dizer para a igreja, dizer para os que estão na live, que enquanto eu estava no mundo, fazendo a vontade do mundo, e nessa época eu bebia e era cheio de amigos. Hoje tenho amigos também, não quero dizer que não tenho, mas era cheio assim de amigos, muitos amigos do mundo. O que acontece? E no momento, que foi um momento difícil da minha vida, que eu precisava de um apoio, alguém para estar conversando, não de dinheiro, dessas coisas, mas foram os primeiros a dar as costas. Mas eu quero te dizer, Jesus não deu, mesmo eu sozinho, muitas das vezes na minha casa, passando esse processo difícil, numa dificuldade, eu orava e reconhecia, eu dizia: Senhor, eu andei cego por muito tempo, preferindo o mundo do que preferindo a tua vontade. E eu conversava muito com o Senhor, eu orava muito ao Senhor, e eu sentia a presença de Deus. E eu quero te dizer que, sentindo a presença de Deus, eu senti a presença de Deus, a presença do Espírito Santo a todo momento, e não me abandonava. Não vinha um ali visitar a mim ou dizer assim, se está precisando não quero dizer que algo assim, dinheiro, alimento, essas coisas, mas dizer assim: ô irmão, tá bem, vou orar por você. Que essa é a diferença. Uma pessoa de Deus, um evangélico, quando está passando assim, alguém está passando uma situação difícil, um problema, nós se coloca ao dispor, nós oferece assim, se quer uma campanha, quer uma oração, então nós oferece ali a palavra de Deus, nós oferece o melhor, isso, o verdadeiro alimento. E nesse momento aí eu não encontrava ninguém, vinha, e eu tive que encontrar forças ali e falar: não, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu fiquei cego por muito tempo. E a misericórdia do Senhor ali foi de uma maneira que o Senhor não abandona. Por isso que eu venho com tanto na palavra, o homem abandona a Deus, o homem é infiel para Deus, mas Deus, ele permanece ali, fiel. Eu já tinha um chamado do Senhor bem antes, e mesmo assim o Senhor dizia assim, o Senhor sempre usava alguém, e na palavra, e o Senhor dizia assim: um dia você vai fazer a obra, você vai estar fazendo a minha vontade, ou seja, levando a palavra de Deus para pessoas e tentando trazer vidas para o Senhor. E eu não fui fiel para o Senhor, mas a palavra do Senhor é fiel e foi fiel para comigo. Porque se cumpriu aquilo que o Senhor que o Senhor disse, e hoje eu estou aqui, passei por esse processo. Mas aí qual que era o processo? Muitas das vezes nós não entendemos o que passamos no mundo, algumas situações, e nós até questionamos a Deus e fala assim: nossa, por que eu estou passando por isso? Aí, vamos dizer, no mundo, há portas fechadas, aos vícios, como eu citei, portas fechadas. Tem pessoas aí que têm uma dificuldade tremenda. Está precisando de um emprego, bate muitas as portas e portas não se abrem. E isso aí também é o mundo espiritual. Às vezes é o inimigo ali que não quer deixar que aquela pessoa seja feliz,
Aí as pessoas se decepcionam. Portas fechadas, os vícios, tem muitos que não conseguem se libertar. Hoje em dia, o que está acontecendo? A situação do coronavírus aí. A situação do coronavírus veio, temos que vigiar, mas temos que orar, temos que buscar no Senhor Jesus Cristo. Não podemos andar de qualquer maneira, eu não posso chegar assim e dizer, não, temos que ter fé, usa uma máscara, temos que usar sim, mas a primeira atitude de uma pessoa de Deus é o quê? É colocar a sua vida no altar, ou seja, colocar a sua vida diante de Deus. Crer que nada disso vai atingir a minha vida, a sua vida. Aleluia. Mas que dá um Deus maior e que nada é maior do que Deus. Deus é que é maior e todo poderoso e acima de tudo. O inimigo só pode, eu quero te dizer que na palavra aqui é bem clara, o inimigo só pode alguma coisa contra a minha vida e contra a tua vida, se Deus permitir. Se Deus não permitir, ele não faz nada. Jó passou por isso aqui porque o inimigo foi lá pedir a Deus para que pudesse tocar em Jó. E Deus permitiu. Mas por que Deus permitiu? Porque era um propósito. Porque através dessa situação de Jó, muitos viessem tomar esse exemplo aqui, de num momento desse aqui, não dar as costas para Deus, mas ser um verdadeiro adorador. Então, a palavra de Deus nessa noite é isso aqui, ó, que você tome posse e seja verdadeiramente um verdadeiro adorador, que não importa a situação, mas que você continue adorando a Deus. E se você ler esse livro de Jó, eu não quero me estender muito, eu li somente aqui alguns versículos no capítulo 1, mas se vocês lerem a história de Jó, vocês vão ver qual foi o fim de Jó. É Deus. Ser fiel a Deus, ou permanecer na presença de Deus. Você vai passar situações difíceis, mas se você permanecer ali, ó, fiel a Deus, você vai receber em dobro. E o fim de Jó foi esse. Ele recebeu em dobro. Em dobro. Ele perdeu tudo aqui, o inimigo usou. Ele perdeu tudo. Mas o que acontece? Mais para frente, o Senhor recompensou ele. Ou seja, isso simplesmente foi uma prova. E na prova é que nós temos que passar ali, ó, firmes no Senhor Jesus Cristo, que a recompensa vai ser melhor e maior. E a recompensa de Jó, qual que foi? Ele tinha perdido tudo, tinha passado pela enfermidade, que a palavra de Deus vem nos dizer que ele chegou a coçar o seu corpo, até com um caco de telha, porque era uma lepra, e a lepra naquela época não tinha cura, e é uma doença que coça o corpo inteiro. Você imagine, e aquilo afetava o corpo inteiro da pessoa, e mesmo assim não negar o Senhor, a ponto da própria esposa dele dizer: nega o teu Deus e morre. Por quê? Que ela falou assim: nega o teu Deus e morre. Porque para ela já não havia mais salvação, para ela já não havia mais cura. Pessoas que não estão na presença de Deus, conselhos de pessoas que estão no mundo. As pessoas vão dizer, o primeiro conselho é dizer assim, ó, desiste. Aí já era, ó, não tem mais salvação, já era. Aí não tem mais libertação que chegue. Já era, aí nasceu, como que ele diz, aquele dizer que nasce torto, não nasce direito, que as pessoas dizem no mundo aí, ó, nasceu pau que nasce torto, porque nunca se direita. Mas não para Jesus Cristo. Não mesmo, Deus. Aleluia. Jesus Cristo faz coisas impossíveis. Então assim, é a palavra de Deus que você venha tomar posse. Eu quero dizer até para os irmãos que eu ia estender um pouco mais aqui na palavra, mas para não tomar mais tempo, eu procurei resumir e que permaneçam firmes na presença de Deus. Eu não posso prometer um falso evangelho. Que o falso evangelho, o que seria? Se eu chegasse aqui e dissesse assim, ó, para os irmãos que estão tanto na live como os que estão aqui na igreja, se eu disser assim que a vida vai ser só bênçãos, esse não é o verdadeiro evangelho. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele mesmo disse assim: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então o que
Ele já nos alertou, no mundo vamos ter aflições. Então você não espere que tudo vai acontecer. Principalmente quando as coisas estão acontecendo tudo bem, é que temos que ter mais vigilância ainda. Ficarmos mais em vigilância. Por quê? Porque aí que o inimigo vai ficar mais furioso contra a nossa vida e vai querer nos atingir. E às vezes quer atingir de que maneira? Com os filhos, com o casamento, enfim, quer colocar ali uma situação ali de contenda, de fúria, de inimizade, para que aconteça um algo ali para você já dizer assim, nossa, eu estou na igreja, eu estou buscando, em vez de melhorar, está acontecendo coisas ruins, aí o que eu quero dizer? A situação de Jó, a palavra de Deus diz assim, ele estava na presença de Deus, reto na presença de Deus. E mesmo assim ele podia dizer assim, nossa, eu estou buscando esse Deus e tudo piorou, tudo ficou pior. Mas mesmo assim ele não desistiu de permanecer firme em Deus. E olha o que ele passou. É pouco que nós passamos aqui nesse mundo. É verdade. Ele perdeu filhos, perdeu empregados, perdeu, vamos dizer, servos, perdeu praticamente tudo. E ainda ficou na doença. E era uma doença que não tinha cura naquela época. Mas o Senhor vai repreendendo, mesmo assim, fez um milagre na vida de Jó. E Jó conseguiu tudo. Não somente as riquezas desse mundo, mas o melhor, permanecer firme ali, ó, na presença de Deus. Então que nós vamos permanecer firme na presença de Deus e que não vamos abandonar o Senhor por pequenas coisas. Que as coisas desse mundo são passageiras. É verdade. Mas o Senhor é eterno. E muitos não se atentam a isso. Que o Senhor é eterno. Se as pessoas quiserem ver as grandezas de Deus ou maravilhas de Deus, é somente se colocar na presença de Deus. Que aí vocês vão ver coisas extraordinárias. Então essa palavra que o Senhor me deu aqui, que fica no livro de Jó, eu li o capítulo 1, e essa é a palavra que nós temos que ficar em vigilância, vigiar todo o tempo, que o inimigo está nesse mundo e passeia nesse mundo. Verdade. Quando Deus perguntou o que ele fazia, ele falou que de passear nessa terra. O que quer dizer de passear nessa terra? Observando a minha vida e a sua vida. Ele observa a vida de todos aqui. É verdade, Jesus. E aí ele vai vendo, a minha vida está de tal maneira, a sua vida está de tal maneira, e ele quer impedir de chegarmos à presença de Deus. Ou seja, de chegarmos às promessas de Deus e à salvação de Deus. Assim, eu encerro aqui agradecendo ao Senhor. Vou estar fazendo uma oração já agradecendo a presença do Espírito Santo e agradecendo também a vida de cada um de vocês que estão aqui também na live, e também dar os recados que a respeito dos cultos, que os cultos aqui estão sendo nas terças-feiras, mas tem nas sextas-feiras lá na Protendite, na Igreja Bíblica Casa do Loureiro, e também nos domingos, se está tendo lá, nós não estamos cultos aqui nos domingos aqui na comunidade, mas estamos fazendo os cultos lá está tendo lá na Protendite lá, às 9 da manhã. Então, assim, vamos estar orando agradecendo ao Senhor.